Saudando a alegria mais uma vez com a paz do Senhor. E vamos meditar um pouco dos versículos, né, irmão? Vamos mastigar, examinar, que nem a palavra de Deus pede que examine, né? Só é um versículo, mas está tudo que precisa para o ser humano ser salvo. Tudo. Se quer uma bênção de Deus, só basta fazer o que tem nesse versículo. Pronto. Crônica 7, 14. Diz o seguinte: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, primeiro ponto, e orar, segundo, e buscar a minha face, terceiro, e se converter dos seus maus caminhos, então lá do céu eu olharei, eu ouvirei e sararei as suas feridas. Precisa que a gente faça isso. Irmãos, e eu estava meditando naquela história de Nínive, né? Ali, aquele prefeito foi muito sábio, porque quando a mensagem veio, ela não veio dizendo, vocês se arrependam, não. O mensageiro passou dizendo, Deus vai tocar fogo, vai destruir essa cidade. Imediatamente a Bíblia diz que ele convocou os seus magistrados e deu uma ordem para que todo mundo se humilhasse, até os animais. Buscaram, fizeram o que não faziam. Era um povo rebelde, um povo muito orgulhoso. Tipo Rio Grande. A Bíblia diz que lá o orgulho é demais. E aqui em Sobral. Diz que até o cemitério dos pobres e do rico tem. E não é diferente aqui na igreja também. Nós temos os nossos momentos de orgulho, de querer ser mais do que alguém. Quando a Bíblia diz, pede para nós ser servos. Querer primeiro tudo que a gente quer para a gente e para os outros. Né? E muitas vezes a gente procura prejudicar a vida do próximo. Mas precisa que a gente faça isso, se humilhe, principalmente diante do Todo-Poderoso. Orar. Tem costume de orar? Eu não tenho esse costume de orar. Era preciso que eu tivesse esse costume de orar todos os dias, principalmente pela minha casa. Eu sou tão fraco. Como conhecedor da palavra de Deus, eu já tive tempo suficiente para um filho meu chegar e pedir, pai, ore por mim. Nunca aconteceu isso. Por quê? Porque eu não me vejo orando. A minha oração é escondida. É de madrugada, eu fujo com o quarto para ninguém ver. Aí como é que alguém vai... Muitas vezes a gente tem o costume até de pedir oração. Se a gente não tem costume de orar pela gente, como é que a gente pode confiar que os outros vão orar por nós? É sério, irmão. Esse versículo traz tudo o que precisamos. Nós temos que botar em dias esses pequenos itens que tem aqui, que é o essencial para nós sermos chamados filhos de Deus. Que é criatura de Deus, todos nós somos. Mas precisamos ser filhos de Deus, servindo a Deus de maneira, como testemunhando, servindo ao próximo aqui na terra, como que seja nós mesmos. E buscar a Deus é em oração. É em oração. Você não busca a Deus de outra maneira. É por isso que pede para orar e buscar a face do Senhor. O Senhor só nos honra por meio da oração. É o único meio de comunicação que nós temos aqui da terra ao céu. É a oração. O Espírito Santo vem, ele visita, ele fica de longe, às vezes até gemendo com gemido inexprimível, a Bíblia diz. E quando nós damos lugar a ele acampa ao redor de nós. Mas o contato com Deus só por meio da oração. Só por meio da oração. E é preciso que a gente se espelhe em alguém. Aqueles 3 rapazes não foi à toa que eles foram para a fornalha, não. Eles confiavam tanto no Deus que eles oravam incessantemente, que eles disseram, rei, tanto
tanto faz. Pode colocar nós lá. Se Deus que nós vivimos, se Ele quiser, Ele nos salva. Se Ele não quiser, Ele é o mesmo Deus. Aleluia. Nós adoramos do mesmo jeito. Glória a Deus. E às vezes nós só testemunhamos de Deus alguma coisa que Ele faz por nós, mas não é bom. No meio das dificuldades, no meio dos perigos, é que Ele opera. Quantas vezes eu não passei com esse pezão meu, entre uma Coivara e outra ali na Lagoa Redonda, eu, final dela, Luiz Lopes, bem estreitinho, a Coivara do lado, você passava lá. A boca da noite para ir soltar o galão e de madrugada de lá para cá. Quando nós deixamos de pescar, mataram 2 cascavel na Coivara. Só Deus pode nos proteger de coisas que nós não temos nem noção do perigo que nós passamos. Né? Nós estamos diante de coisas, de fenômenos, que não estamos dizendo que pode acontecer aqui não. Bem aí no Piauí, ontem estava de uma transando tudo com chuva. A gente veio falar em rajada de 80 km por vento, com 80 km de velocidade. E a graça de Deus tem nos protegido até aqui. Olha os lugares, né? Aqui há tantos eventos com tanta gente, e graças a Deus nunca acontece nada. As coisas que vêm acontecendo é coisas que o ser humano vem plantando e um dia colhe. E nós procuramos se humilhar, orando, buscando a paz do Senhor nosso Deus. Até aí tudo bem, mas ainda tem uma coisinha. Se nós precisamos se arrepender dos nossos maus caminhos, aí Ele olha lá do céu e responde as nossas orações. Eu estava lembrando, engraçado, aquele homem era tão sábio, eu olhando para esse versículo aqui não fala, mas ele decretou até um jejum, nem os animais comiam, não foi? Você vê como um jejum é importante. O jejum é tão importante que se você for fazer o exame de sangue, você precisa jejuar. Se a ciência exige isso, imagine o onisciente, aquele que quer operar em nós. É preciso que a igreja acorde para essas coisas. Porque muitas vezes nós estamos dormindo, achando que por ser crente estamos salvos. Não. Tem muita gente que acha que tem carro, trabalha, luta na igreja, está salvo. Não. Cuidado com muito trabalho na igreja, porque muitas vezes é o ser humano que está atarefando tanto que tu não tem tempo nem de servir a Deus, cuidando das coisas aqui da terra, cuidando dos eventos. É preciso que nós tenhamos tempo para Deus. Aleluia! Você acha que aquele três rapaz estava malandrando, vagabundando lá em Guatemala? Foi não foi não. Mas quando eles souberam do decreto do rei, eles isolaram as coisas que tinham para fazer, passaram 3 semanas orando. E Deus respondeu. Coisas que nunca tinham acontecido e acontecerá jamais. Ali ficou uma placa no universo. Como é que um ser humano tem o poder de receber de Deus a instrução de dizer, olha, você, rei, o teu sonho foi assim, 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 e a interpretação é essa. Aí não é para adivinhar não, irmão, é para quem tem o Espírito Santo. É Deus falando na boca do profeta. Aleluia. Foi Deus falando na boca dos homens. E isso pode acontecer com qualquer um de nós aqui. Basta que nós se consagrem de uma maneira. Não é querer ser mais que ninguém não, nós fazer a nossa parte. Não precisa andar badalando. É preciso que a gente mude esse comportamento como crente. Que nós temos, irmão, qualquer passo que nós der errado, o mundo está vendo. O mundo está voltado do mesmo jeito que a atenção daquele povo. Naquela época estava voltado para Jesus Cristo, hoje está voltado para as pessoas que dizem que é crente. Na hora que um crente pisar em pau, todo mundo dá fé. O crente não pode tomar uma ginebra porque está com dor de barriga, todo mundo diz que ele estava bebendo, mas o ímpio passa o dia bebendo e ninguém fala que ele está bebendo. Não. Só se ele tinha caído, se ele tinha caído, o rapaz que viu cair. Mas enquanto ele estiver em pé, ninguém está dizendo que ele está errado. É porque nós somos luz.
temos que trazer bons testemunhos como filhos de Deus que obedecem a Ele segundo as Escrituras. Porque a palavra de Deus diz que se acontecer essas 4 qualidades em cima de nós, aí Deus olha lá de cima, perdoa os nossos pecados e sara a terra. Isto é o que deve acontecer no meio de nós. Se nós procurar a Deus, pedir a Deus o coração humilde, pedir a Deus que nos dê força para orar, ensine a orar. Até os apóstolos pediram: Senhor, ensina-nos a orar, que vamos ensinar o discípulo dele. Ele disse: não, quando vocês orar, diga assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E no meio da oração venha o mais principal: seja feita a tua vontade. E muitas vezes nós queremos que faça feita a nossa vontade. A Bíblia diz que muitas vezes, aos nossos olhos, o caminho é bom, mas o fim é morte. Deus às vezes não deixa que aconteça. E nós ficamos naquele caminho para não morrer. Nós temos que contar as bênçãos de Deus, não é só quando estamos recebendo as bênçãos, não. Muitas vezes é quando não deixa que aconteça aquilo que a gente pensa que era bênção. Aleluia. Eu tenho visto acontecer coisas na vida de pessoas que diz: se eu possuísse isso, eu ajudava a igreja. Eu era um servo fiel, não sei o quê, e a vida melhor era abandono no crédito religioso. Veio para a perdição, não para a salvação. É por isso que o apóstolo Pedro disse que o apóstolo Pedro ele era muito sábio. E ele usufruiu daquela palavra que Jesus disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. O que foi que Salomão buscou primeiro? O reino do céu, que é sabedoria, só quem tem é Deus. Ele teve na sua presença a disposição de pedir tudo que quisesse. Mas ele disse: Senhor, com essa multidão, não tenho condições não, me dê sabedoria para conversar o teu povo. Deus disse: já que tu pediu isso, Salomão, eu vou te dar o resto. Pronto. Não é a riqueza que leva o cabo para o inferno, é o como você usa o que você tem. Muitas pessoas estavam usando dinheiro para dar à igreja, para ter visto. Mas teve uma viúvinha que deu o que tinha, talvez até escondido, alguém badalou e Jesus disse: não, aquela foi a única que tirou, porque ela deu o que tinha. É preciso que nós tenhamos de humildade, de compaixão, orar por os que a gente vê que está precisando de oração, porque todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Eu não sei porque eu tenho me incomodado esses dias, eu não entendo, eu não sei. Eu ainda não vi isso. Quando eu incomodar, eu digo uma pessoa que faz tempo que ele abandonou a fé, vem sofrendo. Era uma pessoa que tinha um conhecimento até bom dentro da palavra de Deus, uma pessoa que andava limpinho, com a roupa de marca, tênis bom, hoje vive que nem uma pessoa que não tem família, abandonada, ninguém. E eu queria falar com essa pessoa: eu estou em dívida com isso, porque eu estou deixando passar o tempo, e se já teve um morro ele e ninguém passa. Né? E eu senti dizer isso à igreja que talvez essa semana, talvez não, essa semana eu falo com essa pessoa, porque ele é uma pessoa, porque se tornou uma pessoa dependente, que não se domina, né? E às vezes, ouvindo uma palavra de quem tem autoridade para mudar a vida, ele muda. Glória a Deus. Ele muda. E nós devemos procurar falar com essas pessoas. Você conhece alguém que se desviou, que não. Você tem certeza que ninguém chegou para ele e falou nada? Se possível for falar, leve uma palavra de salvação, a palavra que Deus tem prazer naquele que deixa o pecado
que abandona o erro e volta-se para o Senhor. A pessoa dessa não tem mais o que se humilhar, já está humilhado. Mas ele precisa entrar em oração, buscar a paz de Deus e arrepender-se, se converter dos seus pecados, para que Deus mude o quadro de vida. E assim como nós também pedimos que Deus mude o quadro da nossa vida. E muitas vezes a gente pensa que por pertencer a uma religião, por não matar, não roubar, estamos salvos, não. A Bíblia diz que aquele homem, quando Jesus perguntou, tu conheces os mandamentos? Ele disse, desde a minha infância. Nunca tropecei em nenhum. Jesus me disse que era mentira dele, não. Ele disse apenas, falta uma coisa em você. Ou seja, você está confiando no que faz, olha para mim que eu sou Salvador. Dá esse conhecimento que eu tenho alto, para quem não tem conhecimento, e olha para o Salvador. Né? E é isso que nós precisamos fazer. A igreja precisa acordar para mostrar para o mundo que nós somos um povo que almejamos a única herança que é a nova Jerusalém da cidade dos céus. Onde a Bíblia diz que lá nessa cidade não haverá pranto, não haverá morte, não haverá nada, nem necessidade de alimento, nem de luz, né, irmão? Não haverá necessidade de botar portas porque não tem ladrão. E se você quer morar nessa cidade, faça o que eu estou pedindo, que eu vou procurar ver se eu faço, depois eu não estou fazendo não. É um versículo que está martelando em mim. E vocês, como ser humano, acreditam que nós precisamos todos, né? Não estou dizendo que vocês estão errados, não. Essa pregação vem primeiro para mim. Porque, é que nem eu disse, e que adianta ter um conhecimento, às vezes fala alguma coisa da palavra de Deus, vem aqui canta um hino bonito, e quando vai orar, se pedir para orar até por um alimento, eu não sei. Não, irmão, ore você mesmo. Se orar nem pelo que eu vou comer, agradecendo a Deus pelo pão de cada dia. É um costume que nós precisamos ter na nossa casa para que os nossos filhos, netos, primos, sobrinhos vejam. É que nem eu já tenho cobrado muito da igreja, irmão, quando você for viajar, na véspera, no dia, na saída, e um tempinho acorda mais cedo e olha um versículo da Bíblia. Marca um capítulo ou da direita ou da esquerda e diga o outro versículo tal. Aonde você abrir, e presta atenção se não dá um roteiro grande do que vai acontecer naquele dia com você. Presta atenção. Qualquer viagem que eu for fazer, qualquer negócio. Eu sou desconfiado, muitas vezes eu não sei como eu sou fraco. Eu já li versículo que eu vi que não dava certo, que eu ia quebrar a perna e ficar lá no diário. É perfeito. E é tudo, irmão. Nós estamos falando das coisas aqui da terra. Tudo só acontece com a permissão do Pai que está no céu. A Bíblia diz que nada acontece se Ele não derramar lá dos aos céus. O profeta Elias disse a Acabe, olha, nem chuva, nem orvalho, nem chuvisco, nada. Mas quando a palavra de Deus veio para Elias, vai dizer a Acabe que ia chover, o que aconteceu? Vai avisar a Acabe, Deus é tão generoso que não deu tempo da Acabe chegar lá e mandou Elias na frente para ir protegendo a Acabe. E da mesma maneira ele faz conosco. Aonde nós quisermos, sem querer entender, conhecer, ou seja, levar em consideração o que precisa ser feito, o Espírito Santo nos adverte. O caminho não é esse, não é isso, vai por ele. E ai daquele que blasfemar, muita gente pensa que blasfemar com o Espírito é dizer não, mas não, irmão. É desobedecer. O Espírito Santo está dizendo não vai, não vai. O que aconteceu com aquele rapaz do jumento? Ele queria que no final fosse olhar e passar por cima. Né? Aí a jumenta falou e disse, ei, por acaso eu não sou teu animal, não estou indo de carrego, não. Né, irmão? Muitas vezes nós estamos de cabeça dura, irmão. O ser humano não é à toa que o próprio Deus diz, o meu povo, olha, o jumento conhece, o boi conhece o seu dono, o jumento a sua manjedoura, mas o ser humano que eu criei não reconhece o que eu sou na vida dele.
irmão, com tudo enquanto nós lutamos, até com ignorância, mas com jeito tem que ser assim. Qualquer coisa com a cara feia, dizendo que vai abandonar a fé, dizendo que a gente machucou ele, que dá uma lapada no cachorro, na mesma hora pode chamar que ele vem abandonar o rato, vem. E diga alguma palavra com uma pessoa que passou uma semana no meio, mais obrigado com você. É preciso que nós peçamos esse espírito de humildade ao nosso Deus, porque Ele é vivo para dar. Até o próprio Filho dele, Ele enviou para ser morto, para nos salvar. E o que foi que Jesus fez? Humilhou-se até o fim. Até o fim. E esse recado fica para a igreja. Vamos buscar o nosso Deus, vamos orar, vamos fazer uma reflexão se nós temos pecado, eu acredito que a gente tem. Todo dia tem, todo dia a gente pega. E vamos pedir perdão dos nossos pecados, que lá do céu Ele veio. E somente com a ajuda de Deus nós podemos, de degrau em degrau, alcançar a qualidade de quando Jesus vier, nós poder ter o direito de olhar para Ele e dizer: esse é o nosso Deus do qual nós esperamos. Porque muitos, a Bíblia diz que para muitos vai ser o pior dia de toda a sua vida, o terrível dia do Senhor. Mas para o salvo é o glorioso, o esperado dia do Senhor. Que Deus nos abençoe, que dê essa oportunidade no dia a dia, amém?